né? Vamos seguir. Você pode a qualquer momento enviar aí a sua pergunta, a sua dúvida, né? Ou então, se quiser contar uma história ou compartilhar uma experiência, tá? Você pode fazer isso através do WhatsApp, tá bom? Você envia que nós vamos receber aqui. Estamos online através do WhatsApp para a gente compartilhar, tá? Vamos lá, deixa eu contar uma novidade para vocês. Nós estamos formatando um programa diferente para a próxima semana. Hoje eu já começo a introduzir aí um conteúdo acerca de família, mas na próxima semana a gente vai intensificar com conteúdo exclusivamente sobre família e a Bíblia, família e a relação com Deus, o papel dos pais, papel dos filhos, a relação marido e mulher, né? A questão da família em formatos diferentes, sem a presença do marido ou sem a presença da esposa, da mãe, né? O que pode acontecer, né? Como é esse perfil, qual é o plano de Deus para a família. Então vamos estender aí esse conteúdo acerca de família. E a gente vai criar um novo formato, né? Um formato diferente, novo, para que a gente possa interagir bastante, tá? Na próxima semana a gente vai ter uma entrevista, né? A gente vai começar fazendo uma entrevista. A entrevista vai ser com a Amanda, minha filha vai fazer 9 anos. Ela faz 9 anos na quarta, na quinta é o programa, é ao vivo, não é gravado, tá? E você pode compartilhar desde já, tá? A gente vai divulgar aí um material para fazer propaganda e divulgação, e vai ser uma grande bênção, tá bom? Vai ser uma grande bênção. Esse conteúdo acerca de família, tá? Enquanto isso, você pode ir pegando a sua Bíblia agora, lá no Salmo 68, tá? Salmo 68, que nós vamos ter ali um versículo que vai fundamentar um pouco aquilo que eu quero compartilhar na noite de hoje com vocês, tá bom? Enquanto isso, você pode ir compartilhando aí, manda esse vídeo aí para sua tia, para o seu tio, para a avó, para o avô, para a mãe, para o pai. Hoje eu vou falar sobre o propósito da família, tá? Hoje eu vou falar sobre o propósito da família e o que Deus, por que Deus criou a família, né? O que isso pode gerar, né? O que nós podemos esperar da família nos tempos de hoje, tá? Então vamos lá, vamos compartilhando aí e vai ser uma grande bênção, tá bom? Vai ser uma grande bênção. Eu estou só aqui fazendo algumas anotações, tá? Fazendo aqui alguns compartilhamentos também aqui, né, no grupo da igreja, com alguns irmãos e vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Pegue a sua Bíblia e abra lá no Salmo 68. Então, Salmo 68, nós vamos ler aqui o versículo de número 6. Salmo 68, verso 6. Deixa eu aqui achar Salmo. Deixa eu te contar uma curiosidade, né? A Bíblia ela tem 66 livros, né? E o centro da Bíblia é os Salmos, tá? Se você tiver dificuldade de encontrar Salmos, você pega a sua Bíblia, abre
bem no centro você vai abrir os Salmos. Mas não fique só fazendo por estratégias. Leia a Bíblia diariamente, tá? Leia a palavra de Deus diariamente, você se alimenta dela e ela vai ser uma bênção na sua vida, tá? A Bíblia, ela é um livro apaixonante. A Bíblia tem resposta para todas as questões, né? A Bíblia tem resposta para todas as questões. E nós estamos hoje fazendo um estudo bíblico, né? Um estudo da palavra com o tema de família, né? O propósito da família. E o Salmo 68, tá? O Salmo 68 é o que vai nos fundamentar aqui para a gente iniciar um pouquinho sobre isso, tá? Salmo 68, versículo de número 6. Que bênção. Salmo 68, versículo de número 6 diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Mas eu queria me ater à primeira parte do versículo. Deus faz que o solitário viva em família. Esse é um versículo escrito por Davi, registrado aqui pelo rei Davi, né? E Davi, ele, além de rei, ele era ali um líder de uma família, embora Davi não é tanta referência, eu sempre digo, Davi não é lá boas coisas de referência para como pai ou como esposo, enfim, ele é um excelente rei, um homem, né, de Deus, mas traz aí muitas falhas na condução familiar. Mas o que ele escreve está fundamentado na vontade de Deus, nos preceitos de Deus. Embora os homens que escreveram a Bíblia eram falhos, mas eles estavam inspirados por Deus para escrever. E Davi não é diferente. Então Davi, quando escreve isso, não é Davi, né? Não é a carne de Davi declarando, mas é o próprio Deus trazendo ali ao entendimento de Davi o que ele estabelece. Um texto predileto meu, um dos textos prediletos meu é o Salmo 127. Salmo 127 e 128, que exatamente fala de família, a gente vai também fazer a citação dele. Mas Davi aqui traz algo muito importante, ó. Deus faz com que o solitário viva em família. Ou seja, Deus faz milagres na família. Deus faz milagres de transformação. Deus faz milagres de casamento, né? O que é o solitário? O solitário é o solteiro, é o que vive sozinho, né? Então, quando a Bíblia diz que o solitário vai viver em família, logicamente Deus está trazendo aqui um entendimento de que a vontade de Deus é que aquela pessoa que está sozinha não fique sozinha para sempre, né? Deus não quer que você fique sozinho para sempre. Deus tem realmente a vontade, o desejo e o projeto, o plano de Deus é a família. O plano do projeto de Deus é família. Foi a primeira instituição de Deus na face da terra. É a família. É a mais importante. É a mais importante. Pastor, é mais importante do que a igreja? É mais importante do que a igreja. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, se o pastor, né, o presbítero, o pastor, não cuida da sua família, como terá cuidado da igreja de Deus? Paulo ainda escreve, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, ó,
se alguém diz que tem fé, se alguém diz que é cristão, tem fé, mas não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, alguém que rejeita o cuidado familiar, ele é pior, veja bem o que a Bíblia diz, pior do que o incrédulo. E o que é um incrédulo? É aquele que não crê em Deus. Alguém que não acredita em Deus. Imagine você, crente, vai para a igreja, tem Bíblia, ora, lê a palavra, louva, abandonou o pecado, né? E você acha que está bem, mas aí você não liga para a esposa, não liga para o esposo, não liga em constituir uma família, não cuida dos seus, não honra seu pai e sua mãe. Então as suas atitudes de cristão, elas são nulas, não tem nenhuma funcionalidade. Negou a fé é pior do que o incrédulo, tá? É pior do que o incrédulo. Vamos lá, eu queria ainda começar nesse ponto. Eu não consigo falar de família sem antes, deixa eu só liberar aqui algumas informações, tá? Ó, deixa eu ver. Vamos lá. Eu não consigo falar de família sem fazer uma referência a Gênesis, né? Eu não consigo falar de família sem fazer uma referência a Gênesis. Por quê? Porque Gênesis é a origem, a Gênesis, né? A Gênesis quer dizer a origem, lá tudo começa. E o que começa se estabelece como vai ser a continuidade. O principal é o que começa, né? O principal aqui é o que começa. Estou com dificuldade só de enxergar os comentários. Chegar aos comentários aqui do chat, tá? Eu tô com dificuldade, é porque eu tô sozinho, eu não sou tão especialista aqui na arte do YouTube, né? Mas a gente vai chegar lá, tá? Gênesis, né? O que diz Gênesis? Gênesis diz assim, lá capítulo 2, versículo, salvo engano, a partir do versículo 18, né? Gênesis 2, Gênesis capítulo de número 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele. Então, o que Deus diz aqui? Ficar sozinho é bom? O próprio Deus disse que não, né? O próprio Deus diz, não é bom. Não é bom que o homem fique só. Se não é bom que o homem fique só, qual é o plano e o projeto de Deus? O plano e o projeto de Deus é o casamento, né? Jovens que namoram vários anos, fica enrolando. É o projeto de Deus? Não. O projeto de Deus é o casamento, é a constituição familiar. O projeto de Deus é, logicamente, que as famílias se constituam, se construam
e elas principalmente sejam funcionais. A família ela deve ter funcionalidade. Funcionalidade. Então, nós precisamos fazer com que a família funcione, né? É preciso que a família esteja funcionando. O que eu chamo de família funcional? Pai, mãe, cada um deve cumprir a sua função, sem um desrespeitar o outro, mas cumprir o propósito para o qual foi designado, foi chamado. Então nós, quando constituímos uma família, nós assumimos uma responsabilidade. O marido assumiu a responsabilidade, a mulher assumiu a responsabilidade. E imagine a tamanha responsabilidade que é de criar filhos. É uma vida que está ali sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa tutela, sobre a nossa direção. Então, quando nós não exercemos a nossa atividade correta, a nossa função ali de pai, de mãe, nós podemos estar destruindo uma vida. Nós podemos estar destruindo um futuro. Você já pensou como seria terrível, né? A descontinuidade de um projeto, de um sonho, um plano, uma ideia de que uma pessoa tem e você, pai, negligencia a sua paternidade, você destrói uma vida. Quantos filhos estão frustrados, totalmente os pensamentos derrotados por conta de atitudes erradas dos pais? Quantos sonhos frustrados, quantos planos enterrados, quantas pessoas feridas. O que tem de gente ferida nesse mundo, dentro da igreja, fora da igreja, pessoas feridas pelo quê? O que feriu elas? A maioria das vezes a ferida vem dos próprios pais. A ferida vem dos próprios pais. E nós estamos aqui para ajudar, para contribuir para que a sua família seja mais estruturada, tá? Mais curada, né? Vamos lá, a primeira questão é por que Deus desejou a construção de família, né? Porque a família é o lugar da proteção e da continuidade da espécie humana. Os planos de Deus para a família é de continuidade, né? De construção, de herança. Então o pai recebe, passa para o filho vai ali crescer e depois ajudar o filho e casar e etc. E o processo vai, né, se ampliando, né? Eu vou dar só uma pausa aqui para desligar um alarme. Hoje eu estou sozinho, então me perdoe aí meu desajuste, tá? É ao vivo, o programa ao vivo é assim, e ainda em tempo de pandemia. Prontinho. Rapidinho aí a gente... Talvez daqui a meia hora ele resolva acionar de novo, né? Resolva acionar de novo e a gente tem que fazer. Olha só, falando sobre a ideia e a questão dos filhos, ter filho é uma grande responsabilidade.
Tem pessoas que têm o sonho de ter filhos. Tem pessoa que olha e fala assim, o meu sonho é ter um filho. A gente tem que olhar, parar e pensar assim, por que ter um filho? É só pelo sonho? É o seu sonho ser mãe e etc. Mas o quanto você já se preparou para ser mãe, para ser pai? A grande maioria de nós não fomos bem planejados pelos nossos pais, mas sim, nós fomos planejados por Deus. Deus desejou que você nascesse, que você existisse. Mas eu quero dar uma palavra aos pais, a quem quer ser pai. Por que você deseja ser mãe? Por que você deseja ser pai? Você tem que pensar assim, será que eu quero ser pai, quero ser mãe só para satisfazer o meu ego? Só para suprir uma carência emocional, né, minha? Só para suprir uma carência afetiva minha? Então eu quero ter um filho para mim? Esse é uma tentativa errada de suprir uma carência emocional. Então muitas pessoas querem ter um filho para si. Depois elas descobrem que o filho não é dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor. Não é propriedade nossa. Então eles não servem, eles não existem para o nosso bel prazer, mas sim para trazer uma herança, um projeto, um propósito. Eu lembro quando o Samuel nasceu, o mesmo pastor que me deu esse livro de presente, esse livro foi presenteado aqui pelo pastor Valdinei, ele disse assim, pastor, não impeça, impeça os projetos de Deus na vida dele. E aquilo guardou no meu coração, porque de verdade muitos pais querem projetar nos filhos os seus sonhos. Muitos pais querem projetar nos filhos os seus sonhos. Muita gente, por exemplo, uma determinada mãe, aí ela, quando ela é criança, ela sonhava em ser bailarina. E aí ela, quando eu tiver uma filha, eu vou botar no balé, Aí vem a filha e chega lá, a filha vai crescendo, aí daqui a pouco a filha tem um outro talento, que não é dança, tem outro talento, tem outras habilidades, tem outro chamado, Deus tem outro propósito para aquela menina, mas a mãe insiste, você vai fazer o balé, eu vou colocar você na aula de balé, e você tem que fazer balé, você vai ser uma bailarina. E aí, será que como é que eu posso dizer? Será que o plano e o propósito de Deus é que aquela menina seja bailarina? Será que a mãe não está querendo controlar os planos e projetos de Deus na vida do filho? Né? Ou alguns pais que falam, não, você vai ser médico, você vai ser advogado, isso, aquilo. É claro que o pai pode aconselhar, o pai pode ajudar o filho a fazer uma escolha, mas definitivamente nós não podemos decidir pelo filho. O filho deve ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Agora, nós podemos sim dar direções, dar conselhos, né, apontar alguns erros. O que é quando os pais anulam a identidade dos filhos?
né? Quando o pai projeta no filho o seu sonho, o que ele quer ser, ele queria ser um piloto da aeronáutica, um piloto de avião, e aí ele vai lá e coloca o filho, empurra o filho na escola de aviação. Às vezes o sonho do filho é outro, né, o projeto, e até o projeto, o plano de Deus na vida daquele filho é outro. Mas o pai quer insistir naquele sonho. Pense bem, não é uma atitude correta o pai decidir pelo filho, mas sim ajudar o filho a decidir. É claro, obviamente, que quando criança, o pai e a mãe que vai decidir pelo filho, né? Muitas coisas, né? Porque os filhos, eles são as crianças, né? A pastora Miriam colocou hoje no Instagram dela, né? Eu vou abrir aqui para ler um texto especial, um texto muito bacana. Eu queria ler aqui para você, né? Ela colocou um texto que de um livro, diz assim, ó: crianças são guiadas por vontades, jovens são guiados por paixões, adultos são guiados por deveres. Quem você tem sido? Eu vou ler de novo. Crianças são guiadas por vontades, jovens são guiados por paixões, adultos são guiados por deveres. Quem você tem sido? Se você é um adulto e só é guiado pela vontade, então você é uma criança. Se você é guiado só por paixão, você ainda está na juventude, né? Você ainda está na faixa do jovem. Agora, adulto é guiado por dever. Qual é o meu dever? Pai não deve ser uma criança guiado pela vontade, e sim guiado pelo dever. Essa é uma grande diferença. É algo que precisa muito mesmo ser fortalecido nas nossas vidas, né? A capacidade de ser pai, ter sabedoria para guiar, dar direção. Uma das funções de um pai, né? Vamos falar da figura paterna, masculina, homem. Dentre várias atribuições, uma das suas posições é dar destino. Essa é uma responsabilidade de um pai. Mas esse dar destino não é decidir pelo filho, volto a dizer, mas sim apontar uma direção, mostrar as escolhas, mostrar o mundo. Um pai, quando ele leva o filho para viajar, para passear, ele está ali, né, mostrando o mundo e aponta os perigos, os riscos, e assim deve ser continuamente. O diálogo contínuo com os filhos, no sentido de mostrar aos filhos o que eles vão encontrar lá fora, né? E prepará-los para esse mundo, preparar para isso. Ser pai não é dar coisas. Ser pai não é dar coisas. Muito pai acha que dando coisas resolve, dando coisas preenche. Então o pai fala assim: eu não deixo faltar nada para o meu filho. Ele tem comida, ele tem roupa, ele tem os equipamentos que precisa, ele tem os livros, eu dou tudo. Isso não é só isso, né? Claro, nós pais temos essa responsabilidade também do suprimento, mas os nossos filhos, eles vão se esquecer desses detalhes, dessas coisas, né? Que o pai faz pelo filho. Mas um filho nunca esquece uma conversa, o filho nunca esquece uma decisão importante, a presença do pai em um momento especial, né? A vida do filho vai precisar dezenas de vezes
da presença do pai e da mãe. E é muito importante que você, pai e mãe, esteja fazendo parte da vida e das decisões dos seus filhos, mas não decida por eles, ajude eles a decidir por si só, porque afinal de contas você não está criando um filho para ser um filho mimado, né? Um filho que está sempre dependendo do pai ou da mãe, mas você está criando um filho para prepará-lo para a vida, preparar para uma outra família e principalmente preparar para a eternidade. Veja bem, qual é o plano de Deus para a família? É constituir um núcleo de pessoas, né, que se relacionam profundamente entre si, com laços de amor e de cuidado, né, fortes, com a finalidade de conduzi-los aos céus. O projeto de Deus é o céu. O projeto de Deus é a eternidade. O que acontece nas famílias de hoje? Muita gente cria o filho para a faculdade e não para a eternidade. Os nossos filhos devem ser criados para a eternidade. Eles devem pensar em Deus, eles devem refletir sobre os céus, sobre Deus, sobre o mundo que é perene, que é temporário, e entender que eles têm uma morada nos céus. Eu estou falando isso para quem crê em Deus e famílias cristãs que querem construir uma família cristã genuinamente. O destino dela é os céus, a pátria dela é os céus, conforme o apóstolo Paulo diz. Logo, nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso e agir planejadamente, né? Planejamento na criação dos filhos, pensando na eternidade, né? Na eternidade. Ficar sozinho não é o projeto, não é o plano, conforme nós já falamos. Uma palavra para quem é jovem: sonhe com a família, pense em família, pense em constituir família. Deus deseja, Deus quer exatamente que o jovem ele pense na construção da família, tá bom? Eu queria tratar de outro tema aqui, como trazer a cultura dos céus para dentro de casa, como implantar melhor uma cultura celestial em casa. Agora há pouco, né, tem aproximadamente meia hora, que a nossa família terminou o culto doméstico. Culto que nós fazemos, né, semanalmente, quando a gente pode é diário, né, depende muito da dinâmica do dia, mas o que nós não podemos é negligenciar a palavra, o momento de adorar, o momento de cultuar a Deus. É importante a gente falar sobre isso porque muitas famílias cristãs, elas são cristãs só no faz de conta, mas elas não vivem Cristo no lar. Elas se dizem cristãs, mas elas não vivem a palavra. Não tem momento de leitura da palavra, não tem oração, não tem Cristo. Cristo é excluído da família. Cristo só é lembrado no domingo quando pegam a Bíblia para ir para a igreja. E esse não é o projeto, essa não é a ideia. Nós precisamos construir famílias fortes. E a família forte cristã é uma família fundamentada nos ideais de Cristo. Então é preciso ter uma cultura de falar de Deus no lar, de adorar a Deus na casa. Tem um texto, né? Deixa eu abrir aqui. Olha só que texto extraordinário. A Bíblia dá aponta, né, as direções e como a gente deve
se comportar como pai, como mãe, enfim. A Bíblia diz assim, ó, deixa eu encontrar aqui, no livro deixa eu achar só um pouquinho, irmãos, Deuteronômio capítulo de número 11. Deuteronômio capítulo de número 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só a instrução que Deus traz. Vou abrir aqui para ler exatamente como o texto bíblico nos aponta. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 19. Você pode anotar aí. Versículo 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Essa palavra está em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio escrito por Moisés, depois de Deus dar as leis a Moisés e depois de Deus dar todas as instruções para Moisés, aí Deus fala para Moisés: o que você vai fazer com esta palavra? O que você vai fazer com essa palavra? O plano de Deus aqui não está na igreja, o plano de Deus aqui está na casa. O principal lugar de ensinar a palavra de Deus é o lar, não a igreja. A igreja é uma extensão da nossa família. A igreja é a família de Deus, que reúne todas as famílias que creem em Deus. Olha só, Deus então diz assim, ó, põe essas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam entre as testeiras entre os vossos olhos. Então era muito comum os judeus escrever versículos, né? As mulheres faziam isso, colocar numa tiara, em pulseiras, na mão, enfim. Mas aqui diz, ó, tem que estar no coração e na alma, ou seja, no entendimento. E fazer o que com essa palavra? Ensinar aos vossos filhos. A família cristã, ela deve ensinar os filhos acerca da palavra. Você está entendendo, pai e mãe, o papel fundamental de você na família? Ensinar os seus filhos acerca da eternidade. E se ensina isso como? Assentado em tua casa. Quantas famílias se assentam na sala só para assistir um filme, né? Se assentam só para assistir uma novela, assistir jornal, mas não se assenta para conversar sobre a Bíblia, para conversar sobre a palavra de Deus. Então uma família cristã, ela necessita ter um momento de conversar sobre as coisas de Deus, tá? E assentado em tua casa, andando pelo caminho, né? Oh, que bênção! Você sai com seu filho para passear, para caminhar, né? Vai com a criança ali, vai falando do Evangelho de Cristo, vai falando do amor de Deus, vai falando das coisas da eternidade com Deus, dos céus, né? Vai falando dos princípios cristãos, do amor ao próximo. Ensina os teus filhos esses princípios. Ensina isso, fala disso em todo o tempo, assentado em casa, andando pelo caminho.
Agora diz aqui uma coisa muito interessante, eu aprendi recentemente isso nesse texto. Eu aprendi recentemente e comecei a fazer isso. Gente, como deu tão certo. Aqui diz assim, ó, e deitando-te. Então é muito comum os pais contar histórias para os filhos na hora de dormir, né? Aqui em casa mesmo pode dizer, quase um vício. Os filhos só querem dormir, pai conta história, pai conta história, pai conta história. Haja história para contar, viu? Meu Deus, eu já contei tanta história, inventei tanta história. Eu gosto de fazer contar alguma história e inventar algum contexto bíblico para introduzir ali algum ensinamento cristão. É tanta história que a gente já inventou. Miriam gosta mais de ler, né? Eu gosto de inventar a história do nada. Miriam já gosta mais de ler livros para eles, né? Eu não tenho tanta paciência para fazer isso, e embora faço, mas não é o meu desejo próprio, não é esse. Eu gosto mesmo de inventar alguma história da minha cabeça ou contar histórias da minha infância, e aí faço sempre uma ponte entre o que eu estou contando com algo da palavra de Deus. Mas aqui diz, ó, falando disso deitando-te, ou seja, na hora de deitar. Mas eu nunca tinha observado, gente, sobre a importância de falar também levantando-te, na hora de levantar. Aí eu comecei a fazer isso, né? Para acordar as crianças. Aí eu pego a Bíblia e ofereço, né? Eu ofereço ali um alimento na hora de acordar. Porque às vezes a gente vai acordar o filho, sacode o filho, acorda, levanta, tá na hora de ir para a escola, tá na hora. Aí eu passei a fazer assim, pegar a Bíblia, sentar do lado e falar assim, ó Amanda, Kézia, vamos acordar, papai vai ler um texto bíblico. Na hora elas sentam, né? Elas sentam, acordam, desperta. Rapaz, como tem sido bom, é extremamente proveitoso, né? O contar, ler um texto bíblico. Aí eu pego textos mais diversos, provérbios, salmos, enfim, textos bíblicos que apontam para Cristo. Tem sido fenomenal, extraordinário. Você pode fazer isso aí com os seus filhos. Eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso, tá? Vai ser bem proveitoso. Porque a Bíblia aponta exatamente isso. Aqui diz assim, escreve nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. A nossa primeira casa, assim, que eu e Miriam casamos, logo na sala de jantar a gente tinha um versículo bíblico, né, estampado na parede, e algo que remete a trazer Cristo, a trazer a sua palavra para mais próximo dos nossos filhos, né, porque era, né, fazendo com que os filhos, né, mergulhem nesse conhecimento da palavra de Deus. E assim a gente vai introduzindo o conhecimento da palavra. Talvez alguém diga, pastor, mas eu não sei fazer. Ninguém nasce sabendo, meu querido. Nós não nascemos preparados para ser pais. Nós vamos crescendo e a gente vai se preparando. E a grande maioria de nós não teve nenhuma instrução acerca de paternidade e nem de maternidade, mas a gente vai aprendendo. O que a gente não pode fazer é negligenciar o conhecimento. O que a gente não pode fazer é negligenciar a família. O que a gente não pode fazer é deixar de cuidar dos nossos. A gente está vivendo uma geração difícil, complexa, mas com o conhecimento da palavra a gente vai chegar longe, tá bom? A gente vai chegar longe. Tá? Alguma mensagem? Alguém tem alguma dúvida? Pode encaminhar
a sua dúvida aqui para o WhatsApp, que eu vou ter um prazer de poder respondê-los, tá? Mas até agora eu não recebi nenhuma. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem. A Anadele aqui, a Cristina, né? Boa noite, paz, boa noite, paz. Mas se quiserem mandar perguntas, podem mandar, tá bom? Vai ser um prazer. Pode se quiser fazer uma pergunta sem se expor, também manda para o meu WhatsApp no privado, que eu faço a sua pergunta anônima aqui. Só não posso responder se você falar o nome de alguém, aí eu não posso responder, tá? Vamos lá, pessoal, eu quero orar em alguns minutos pela sua vida, quero orar pela sua família e eu quero compartilhar com vocês, a partir do dia 28 de maio, de hoje é 8, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, estou fazendo ao vivo essa mensagem, dia 21 de maio. Então, dia 28 de maio de 2020, a gente começa um programa novo aqui no canal do YouTube, vai se chamar Família 2.0, tá? Vai ser mais dinâmico, eu vou mostrar um pouquinho da nossa família, mas vamos falar muito disso, de funcionalidade da família, papel da família, bênçãos familiares e tudo mais, tá? Às 20 horas, toda quinta-feira, a partir da próxima semana, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, que mais pessoas possam alcançar isso, tá bom? Vamos orar? Prepare seu coração para a gente orar. Quero orar pela sua família, quero orar pela sua família nessa hora e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Lembrando ao povo de Deus que terça-feira tem culto de oração. Quinta-feira é o nosso culto, né? Que agora vai ter uma nova dinâmica, vai ser o Família 2.0. E domingo também às 20 horas, culto de celebração. Você, o nosso convidado para nos acompanhar aqui pelo YouTube, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo, que está acompanhando essa mensagem. Que o Espírito de Deus levante famílias fortes, famílias abençoadas. Que a bênção dos céus esteja sobre o lar, protege e livra de todo mal. Abençoa com prosperidade, com alegria, com felicidade plena. Deus Santo, mas sobretudo, que cada família possa viver o cristianismo real, verdadeiro, legítimo dentro do seu lar. Nós oramos por cada pessoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, né? Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando a gente estiver ao vivo, você receba a informação, tá? Continue assistindo os nossos vídeos, tem bastante vídeo aí no YouTube, tá? Você pode depois ir lá no canal e escolher outras mensagens para você ouvir. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.